Olá, pessoal. Hoje vou falar sobre bloqueadores de ar e válvulas de retenção, porque são dois produtos que têm sido muito procurados ultimamente, e nosso objetivo aqui é esclarecer uma série de coisas para que quem pretender instalar em sua residência tenha uma melhor orientação para adquirir o melhor para a sua casa. O que são bloqueadores de ar? Bloqueadores de ar são válvulas de retenção, porque permitem o fluxo da água em um sentido e não permitem o retorno. Isto é, permite que a água da rua entre em sua casa, mas não permitirá que ela retorne para a rua. Algumas empresas utilizam o termo bloqueador de ar apenas por uma questão de marketing. Sendo assim, qualquer bloqueador de ar ou qualquer válvula de retenção podem bloquear o ar da mesma forma. E realmente funciona? Sim. Mas para responder essa pergunta, é necessário que, em primeiro lugar, vocês entendam como e quanto de ar pode entrar em cada casa. Para isso, preparei alguns desenhos para ilustrar melhor como tudo isso acontece. No primeiro desenho, nós vemos 3 caixas d'água em seus respectivos hidrômetros, que representam 3 casas. Notem que a casa 3 instalou uma válvula de retenção. Para esse exemplo, eu escolhi uma válvula de retenção sem mola. Não importa se a válvula tem mola, não tem mola, se é de portinhola. Se é válvula de retenção, ela bloqueia o ar. Vejam que a válvula de retenção da casa 3 está instalada 5 metros abaixo do nível da caixa d'água. Nesta situação, vemos que tem água na rua. Todas as casas estão com as caixas d'água cheias e as boias fechadas. Quando falta água, acontece o seguinte: a companhia deixa de fornecer água, mas as casas continuam consumindo toda a água que está na tubulação da rua. As casas que estão situadas nas partes mais baixas serão as últimas que sentirão a falta d'água, enquanto as casas em locais mais altos, próximas da caixa d'água da companhia, serão as primeiras a sentir a falta d'água. Aqui a gente nota que, nas casas 1 e 2, toda a água que estava entre a boia e a tubulação da rua voltou para a rua. Os canos ficaram totalmente vazios. Já na casa 3, que tem uma válvula de retenção, a água que está entre a boia e a válvula ficou retida porque a válvula de retenção não permite que a água volte para a rua. Essa água vai ficar aí, não volta mais para a rua. Como a válvula de retenção está instalada 5 metros abaixo do nível da caixa d'água, o peso dessa água vai ser aplicado sobre a válvula, gerando uma pressão de 5 metros de coluna de água. Para se ter uma melhor compreensão, 5 MCA corresponde a meio quilograma-força por centímetro quadrado, ok? Então, vamos para o próximo desenho. Notem que durante a falta d'água, tanto a casa 1 como a casa 3 consumiram água da caixa d'água. Então, os níveis das caixas baixaram e as boias abriram. Já na casa 2, não houve consumo nesse período. Então, a caixa continua totalmente cheia e a boia continua fechada. Quando a água da companhia volta, a tubulação da água da rua está vazia, tem apenas o ar. A água vem com uma pressão de 0. Ela está correndo livremente, então a pressão é 0.
só tem o ar na frente, mas o ar não oferece resistência à água porque ele vai saindo da frente. O ar só irá oferecer resistência se ele não puder sair da frente, mas podendo sair, ele vai sair e deixar a água correr livremente, ok? Então vamos lá. Na casa 1, tubulação está vazia, a boia está aberta, está tudo livre. Esse é um ponto de saída do ar. Dessa forma, o ar vai sair tranquilamente e quando passar pelo hidrômetro, esse ar vai ser contado como se fosse consumo de água. A casa 2 está com a tubulação vazia, mas a boia está fechada. E se a boia está fechada, este ar não tem por onde sair. Ele vai ficar aí, não vai deixar passar água. Já a casa 3 tem uma coluna de água retida pela válvula com uma pressão de 5 MCA. Como a água da rua está a uma pressão de 0, não vai conseguir passar pela coluna de água retida. O ar que fica entre o hidrômetro e a tubulação da rua também vai ficar aí. Vamos em frente. Ao voltar a água da rua, ela começará a encher primeiramente as casas que estiverem na região mais baixa. E conforme vai abastecendo as mais baixas, a pressão vai subindo. Quando a água chega às casas do nosso exemplo, já estará com uma pressão que vou chamar de P, por causa da diferença de altitude entre as casas mais baixas e as casas do nosso exemplo. Aqui, no nosso exemplo, a água da rua já está enchendo a casa 1, e como já encheu cerca de 4 metros da tubulação, então a pressão da água da rua nesse momento é de P mais 4 MCA e vai continuar subindo. A casa 2, que está com ar na tubulação e boia fechada, não vai entrar água, porque o ar que está aí não tem por onde sair. Somente quando houver consumo nessa casa e a boia abrir, a água da rua vai empurrar esse ar para cima e irá encher novamente a caixa. E na casa 3 só irá entrar água quando a pressão da água da rua passar de P mais 5 MCA. Daí a água da rua irá empurrar o ar que ficou entre a tubulação da rua e o hidrômetro, e esse ar empurrará a água retida para cima, até que tudo se normalize. Então, a conclusão é que, nesse nosso exemplo, somente a casa 1 permitiu a passagem de muito ar que estava na tubulação da rua livremente. E para finalizar, tem outra situação que acontece com frequência. Uma pessoa que diz: pô, o meu vizinho colocou a proteção contra o ar e tem uma economia maior. Eu coloquei a proteção e a minha economia é menor, quase nem aparece. Isso acontece por causa de como foi feita a ligação de cada casa com a tubulação da água da rua. Nesse desenho, vemos que a casa 1 tem uma ligação que forma um ângulo negativo em relação à direção do fluxo do ar. Vai entrar ar também, mas essa ligação dificulta um pouco a entrada do ar. A casa 2 tem uma ligação em ângulo de 90 graus em relação à tubulação da rua. Então aqui vai entrar um pouco mais de ar que a casa 1. E a casa 3, que tem uma ligação que vai facilitar mais a saída do ar, será a casa que, colocando uma válvula de retenção, terá maior economia na conta d'água em relação às outras duas casas. Então, pessoal, é isso aí.
Espero ter podido ajudar com essas informações e até a próxima.